A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo, e você que é ouvinte das palavras de Deus, que as palavras de Deus te convença, você venha abandonar os pecados, entregar a vida para Cristo, e assim você vai romper na sua história, você vai além de onde seus pais foram, e você vai ter a vida que tanto deseja. Então, entregue a vida para Jesus se você é apenas um ouvinte das palavras de Deus, porque não confia em si mesmo. Saiba, nenhum de nós confiamos em nós mesmos, mas Deus nos capacita, nos habilita para nos dar força para subordinar a nossa carne a fazer a vontade de Deus. E não só, porque a obra é perfeita. O Filho, Pai e Espírito Santo, sim. Aqueles que entregam a vida para Cristo recebem de Deus o Espírito Santo, o selo. E o Espírito Santo quer te conduzir nesta jornada. A palavra de Deus que nós iremos ler hoje traz uma clareza. Porque como saber se eu e você estamos em uma construção mental mentirosa? Algo do imaginário de alguém ou algo do nosso próprio imaginário? Sobre o que é uma vida com Deus. Sobre o que é uma vida de entrega a Cristo. Então a palavra de Deus, ela é a verdade e ela destrói toda a mentira. Ela penetra em mim e em você. Para iniciarmos, lá em Hebreus 4:12, fala assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Olha como é poderosa as palavras de Deus. Por isso que temos enfrentado perseguição para não falarmos a verdade, mas para falarmos para falarmos aquilo que agrada ao ouvido das pessoas. Mas a verdade das palavras de Deus, mesmo quando nós a ouvimos e é difícil, mas ela nos tira do caminho mau, ela nos tira do caminho que não agrada a Deus, se nós dermos ouvido a ela e praticarmos a palavra, ou seja, ser o alimento que você come. Quando Eva ela come o fruto, isso é ação, é a prática. Comer, mastigar, ação, prática. Nós, naquele tempo, eles não tinham como hoje uma cultura, tantos ensinos para ensinar a nossa mente, para influenciar a nossa mente. Então, não seja tolo de achar que não pode ser influenciado por uma doutrina falsa, por um pensamento falso, por algo falso. Se você não passar tempo com as palavras de Deus, você está em grande perigo. Porque se eles estavam no jardim, no lugar perfeito, e não tinha essa demanda que nós temos hoje, de tanta fala, de tantos pensamentos, de tanta subjetividade de mente, e ainda assim eles comeram ação, praticaram a influência contrária à palavra de Deus, sim, porque tudo que o diabo quer é que você e eu desobedeça às orientações de Deus. Não pratique a palavra de Deus. Então, esteja nesse lugar de escuta, onde você para ouvir Jesus falar, para ouvir a verdade. A minha vida mudou quando eu busquei conhecer a verdade. Então, o que era mentira saiu, o que era sujeira saiu, e aí você vê aqui esse crescimento, e muito ainda tem de aprender. Mas quando eu me coloquei nesse lugar de escuta, nesse lugar de ensino de Jesus, das suas palavras, não estando só,
mas com o Espírito Santo. Então, a palavra que nós iremos ler hoje se encontra em Judas, capítulo 1. Nós iremos ler o capítulo todo. Como me dirigiu o Espírito Santo. Então, vamos ler junto a palavra de Deus? Vamos saber o que a palavra de Deus fala a mim e a você? Porque essa palavra de Judas é o que está acontecendo nesse tempo. Nesse tempo a qual eu e você temos vivido hoje. E é importante que nós venhamos ler toda a palavra de Deus. E não escolher palavras, não é, que parecem boas para a nossa carne. Ou seja, as palavras que não nos exortam a sair do caminho mau. Palavras que apenas nos mantêm na mesma vida e não nos faz romper. Porque quando decidimos romper fisicamente, quando decidimos romper para uma nova vida, vai haver um conflito interno na sua mente. A sua carne, ela começa a ser esmagada, porque ela tem um hábito, ela tem uma aprendizagem, ela tem toda uma vida automática, ela tem toda uma vida de dopamina, às vezes de prazer, enfim, mas que não está alinhado com as palavras de Deus. Então você decide entregar a vida para Cristo, e é algo que eu gostaria de ter aprendido na minha juventude. A gente deixa de ser pessoas carnais para andarmos pela palavra de Deus, ou seja, passamos a ser as pessoas espirituais. Nós andamos pela palavra de Deus e não mais pela nossa carne, não mais pelo que ela fala. Aquele grande exército do Senhor de Israel, quando estava de frente de Golias e estavam fugindo por causa do medo. Me diga, o povo de Israel, naquele exato momento, quem era o inimigo deles? Golias? A carne. Golias trouxe o externo e a carne paralisou o exército. O medo, uma emoção, paralisou o exército. E Davi, quando chega naquele cenário, ele chega com fé em Deus. A mente dele está carregada de fé, de confiança, crendo e lembrando a Israel: vocês têm dono, vocês não são um povo abandonado. Então você vê o poder que nós podemos dar à emoção, e a emoção é coisa da carne, é coisa do corpo, é coisa do cérebro. Eles já estavam imaginando, podemos falar assim, já que eles fugiram com medo, que o quê? Se eu enfrentar esse gigante eu vou morrer. Então veja, um pensamento: eu não consigo enfrentar a depressão. Eu não consigo enfrentar os transtornos, as alterações da mente, que não vou entrar aqui em detalhes diagnósticos. Mas eu não sei qual é a situação que está na sua frente, querendo vencer você, querendo dominar você, querendo escravizar você. Mas assim te diz o Senhor: levante e lute. Mas Lilian, eu não tenho força. A luta é com fé. A batalha é ganha com fé. E as ferramentas é você estar neste lugar de oração, de jejum, de falar com Deus. Neemias falou com Deus. Antes dele ir pedir o favor do rei, ele pediu a Deus: me favorece quando eu for falar com o rei, falando com as minhas palavras. Antes dele pedir o favor de Deus, ele se humilhou. Ele diz: pecamos contra ti. Pecamos contra ti. Houve confissão, houve ali quebrantamento, houve ali humildade. Também Daniel entrou nessa intercessão de arrependimento, de humilhação, de confissão e de clamar para o Deus que diz: você é o meu povo. E ali então Neemias diz o que ele quer. Ele queria que Deus o favorecesse quando ele fosse falar com o rei. Então Deus vai te favorecer nesta situação. Por isso, movimente-se. Porque dependendo da alteração que está na sua mente, veja, tinha um homem no tanque de Betesda que ele estava com um pensamento. Ele passou 38 anos esperando uma ajuda humana. E talvez seja essa a sua causa. Você está esperando que um humano olhe para você,
que um humano ajude você. Mas quem vai te ajudar é Jesus Cristo. A se movimentar. A ganhar novamente o movimento da vida. Porque do mesmo jeito que pessoas podem experimentar limitações visuais ou físicas, também pode experimentar limitações emocionais, limitações psicológicas. Mas eu oro em nome de Jesus para que a tua saúde mental seja devolvida. Para que Deus, para que o Espírito Santo te dê sabedoria para lidar com as situações. Porque eu não sou melhor do que você. Toda a capacidade que está em desenvolvimento na minha vida, toda habilidade emocional na minha vida foi em um lugar, foi com uma pessoa, foi com 3, né? Deus, Pai, Jesus e Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem me conduzido nessa jornada, tem me orientado nas situações de estresse, nas situações de dor, nas situações que eu não entendo. O próprio Deus, Ele cuida do seu povo. Então eu profetizo agora no nome de Jesus, como me dá ordem o Senhor, que você vai receber do próprio Deus e Pai habilidades emocionais, capacidade de lidar com as emoções, capacidade para enfrentamento, capacidade para luta, porque hoje o Senhor te enche de fé, fé nele, fé que você não está só e que ele luta com você essa guerra e você vai sair desta situação vitoriosa, diz o Senhor. Aleluia. Agora deixando bem claro, esse povo que estava... Foi o exército contrário que se levantou contra ele. Porque a palavra de Deus, ela não existe um comércio da palavra de Deus. E a palavra de Deus, estou tentando explicar, ela tem direção. Não é para todos. Você tem que estar debaixo desta palavra. Então, se você está em Cristo, você vai receber de Deus tudo o que você precisa para vencer essa guerra. Se você ainda não está... Aí você se coloca neste lugar para estar debaixo da palavra de Deus. Não é de Lilian. Poderoso é Deus. Se nós voltemos a lembrar quem é Deus e a quem pertencemos, não estaríamos com tanto medo das alterações físicas. Porque é tudo física. O espiritual é muito mais poderoso do que o físico, do que o teu cérebro, do que os membros do teu corpo e do que os órgãos. Basta uma palavra. E a palavra de Deus subordina todas as células do teu corpo, subordina todas as substâncias químicas do teu corpo, traz reconstrução neural, traz vida para esta mente, te diz o Senhor. Mas faça a sua parte. A sua parte é ir beber a água viva. Movimentar-se para esse lugar. Peça. Pedir aí atrás. Jesus, cura-me. Jesus, expulsa os demônios da minha vida. Então, se movimente para esse lugar. De pedir ajuda de Jesus. De buscá-lo. E assim, ele liberar sobre você uma palavra. E não é buscar de qualquer maneira. Humilhação. Reconhecendo que você é humano e a sua capacidade é limitadíssima, te diz o Senhor. Então vamos ler Judas completamente, que o Senhor tem uma palavra para nós. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Tenha esses dois pensamentos. Quais, Linha? Que você é amado de Deus Pai, e guardado em Jesus Cristo, protegido. Que a misericórdia, a paz e o amor lhe sejam multiplicados. Que a misericórdia, a paz e o amor lhe sejam multiplicados. Mais misericórdia, mais paz, mais amor. Frutos do Espírito Santo de Deus que eu e você gera. Não geramos mais frutos carnais, egoístas, não. Mas que a misericórdia,
a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, eu e você somos amados. 3 pensamentos, porque se hoje você não se sente amado, destrua agora esse pensamento que quer ser introduzido na sua mente, quer roubar a tua alegria, quer roubar a tua paz. Combata agora e diga: eu sou amada por Deus. Eu sou amado por Deus. Eu não sei quem te abandonou, eu não sei quem te rejeitou humanamente, eu não sei quem não te dá atenção, quem não te dá a mão para ajudar, mas saiba, você é amado e você é amada. E se o seu sistema está tentando dominar você, combata. Levante-se de madrugada e vá buscar a água viva. Então, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Para exortá-los a lutar pela fé. Para exortá-los a lutar pela fé. Que uma vez por todos foi entregue aos santos. A fé foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês. Outros ensinamentos para nossa mente, para roubar a nossa saúde mental e nossa saúde espiritual. Então, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Sim, em Cristo a nossa carne não é mais o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor é Jesus Cristo. E Ele nos conduz com as suas palavras. Deixa eu ler aqui na linguagem de hoje. Pois alguns homens que não temem a Deus, porque tem que não temer a Deus para praticar essas obras, entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhe que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Tirou da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Quem não se subordina à vontade de Deus, mas manifesta aqui na sua mente a insubordinação, a desobediência, não tem dentro de si a aceitação do lugar, da autoridade, da sua limitação como ser humano, mas da sua obediência ao soberano Deus. Então esses anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade. As cidades
que se entregaram à imoralidade e adotaram práticas, hábitos, comportamentos contrárias à natureza. Foram postas como exemplo de castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo também esses quais sonhadores, aqui, imagens mentais, porque eu e você pode construir imagem mental. Você pode ser um ser humano, mas na sua mente você acreditar que é um cavalo, que é um animal. Porque a mente tem esse poder, se você der a ela, de você pensar que é uma coisa, mesmo você vendo a sua realidade. Você é um ser humano, mas na sua mente, e existem religiões que fazem isso, mas na sua mente você diz, eu sou um cavalo. Entende? Você nega a sua identidade criada por Deus. Você nega que é mulher e você nega que é homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Então veja, do mesmo modo também esses quais sonhadores contaminaram a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele, contra o diabo. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, carnal, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão. Seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos pela ganância, caíram no erro de Balaão. Caim, orgulhoso, invejoso, não se arrependeu do que fez com seu irmão e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio, estão no meio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelos ventos, são árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos. Árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos. Duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Duplamente mortas e arrancadas pela raiz. As árvores são árvores que, em plena estação dos frutos, têm que frutificar, não frutificam. Continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra, quando ele vem para exercer juízo contra todos, e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são característica,
Como que é essa mente? Essa mente não é doutrinada. Essa mente não é subordinada. Essa mente não é... Não, ela é uma mente que se rebela. Que é uma mente que não teme. É uma mente insubordinada. Porque nossa insubordinação pelas palavras de Deus ou subordinação às palavras de Deus é o final que você pratica. Então a sua mente tem uma aprendizagem cognitiva. Você aprendeu. Você está sobre informações. Você tem conhecimento. Mas no final, o que é que você frutifica? Qual é a ação? Qual é o comportamento? Porque nós nos comportamos reproduzindo uma aprendizagem que está em nossa mente. Uma decisão mental. Então, a palavra de Deus está dizendo, esses tais são murmuradores. Pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. Segundo a carne. Segundo os seus desejos. Segundo a sua vontade. E eu tenho aprendido com Deus a romper. Ele tem me ensinado a andar com a palavra. Ele me dá uma palavra e eu ando pela palavra. Mesmo quando o cenário ainda não mudou. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Eles são murmuradores, pessoas descontentes e andam seu modo de viver segundo as suas paixões. A boca deles, o que a boca dele fala? Grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. Isso é um preparo psicológico da palavra de Deus para mim e você quando alguém zombar. E essas pessoas que zombam não têm o Espírito Santo de Deus. Não têm. Olha o que a palavra diz. Mas vocês, meus amados, somos amados. Mas como eu sou amado e estão zombando de mim? Como eu sou amado e estão me colocando na cruz? Como eu sou amado, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Deus, Ele vai te tirar desta situação. A você que está debaixo de obediência. Jesus foi parar na cruz por causa de obediência. Daniel estava na cova por causa de obediência às palavras de Deus. Os 3 jovens foram parar na fornalha de fogo por causa da obediência às palavras de Deus. Eles não comeram outros ensinamentos. Você pode até... Daniel, ele está na Babilônia. Ele tem uma função ali de auxiliar o rei. Ele está tendo inteligência, que o próprio Deus deu essa capacidade de ele entender a ciência, né, os estudos babilônicos. Mas, mesmo ele tendo conhecimento de um fruto, o fruto que Daniel comia, ao que ele praticava, o comportamental dele, da aprendizagem mental, era as palavras de Deus. O modo de viver de Daniel, ele praticava as palavras de Deus. Ele não substituiu na sua mente a prática da aprendizagem, dos estudos que ele estava tendo da Babilônia, da ciência daquele tempo. Não, Daniel foi estudar a palavra. Daniel buscou relacionamento. Daniel se humilhou na presença. Daniel escolheu não se contaminar. Daniel se separou. Então Daniel continuou preservando a sua vida com Deus. Daniel não se deixou contaminar pelo ambiente. Daniel não trocou na sua mente o ensino da palavra. Daniel continuou praticando as palavras de Deus. Se Deus disse que aqueles que se submetessem ao cativeiro babilônico era para o bem deles, pensa comigo, Daniel está lá na Babilônia. Então, ele está tendo ali uma profissão. Naquele lugar, ele está tendo uma provisão de alimento, moradia. Porque Deus
permitiu que aquela situação acontecesse. Mas quem olhar de fora vai dizer, eita, a Babilônia está fazendo Daniel enriquecer. Eita, o que a Babilônia está fazendo na vida de Daniel? É a Babilônia? Não. Não é a Babilônia. Para eu e você não esquecer. Esquecer de Deus e o abandonar. Porque Daniel estava crescendo lá. Crescendo na profissão, crescendo sendo promovido. E Deus estava trazendo uma provisão. Por quê? Porque a palavra diz que Ele cuida de nós. Se Ele cuida dos pássaros, Ele não vai cuidar de nós sim. Ele vai mandar alimento, Ele vai mandar roupa, Ele vai mandar sapato. Então não troque na sua mente, não comece a adorar o meio. O meio que Deus está usando para trazer a tua provisão. Porque sem Deus eu e você não somos nada. Ali é o meio pela qual Deus está mandando a comida, mandando o sapato, mandando a roupa. Então essa empresa é o meio. Mas não adorem e não se submeta às práticas imorais, desconstrutivas, que querem roubar a identidade da tua alma. Que a tua identidade está em Deus, filho e filha. E estamos nesse caminho, capacitados pelo próprio Deus, a imagem do Filho. Sendo restaurados ao estado original, a semelhança e a imagem de Deus, pelo qual nós fomos criados. Restauração da nossa identidade em Deus. Quem verdadeiramente somos. E toda uma capacitação de um plano de Deus. Então veja. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Presta atenção. Eles promovem divisões. Olha o tipo de mente. Mente subordinada traz briga, divisão para o ambiente. Tenha discernimento das mentes que estão aí no ambiente com você. Discernimento do que essa mente carrega, que tipo de espírito. Discernimento dos espíritos que são gerados nessa mente. O que essa mente tem vai gerar um comportamento externo. Pela aprendizagem. Porque espíritos geram, produz. E essa mente é um ventre, é um útero. Então, são estes que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. E aqui há um conselho final. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima, edificando, construindo, se erguendo na fé. E a fé vem por ouvirmos as palavras de Deus. Então, a nossa construção mental, a nossa edificação mental, que vai nos proteger de um adoecimento da nossa mente, na nossa parte do cérebro, que vai nos prevenir de uma alteração no nosso cérebro se nós praticarmos as palavras de Deus e combatermos esses pensamentos maus, esse raciocínio mau, essa maneira de pensar mal, aonde Deus diz, pense naquilo que é bom, resumindo, é o que fala na sua palavra. Pense naquilo que traz louvor, medite nas minhas palavras. Então, se nós praticarmos isso, vamos cair no adoecimento? Então, eu já caí em alterações na minha mente. Já vivi uma desordem mental. E quando eu falo desordem mental, não quer dizer loucura. E loucura não existe, está em desuso. Toda pessoa que não tem esse hábito de passar tempo com as palavras de Deus e praticar, está em uma desordem mental, está em um vale. Porque a única coisa que traz ordem para nossa mente, que traz ordem para nossa estrutura, que traz saúde para o corpo e saúde para os órgãos, é as palavras de Deus. Porque é isso que Provérbios 4, leia lá, diz. Porque é isso que mostra o início de tudo. O início de tudo, Deus falou, haja luz. E a palavra dele manifesta, trouxe coisas lindas para aquele ambiente, trazendo numa linguagem para eu e você. Trouxe árvore, trouxe animais, trouxe separação, terra, mar, limite para o mar. Olha para isso. Foi a palavra. O vale era vale. Mas em visão, Deus, ele ensinou a Ezequiel, fale a minha palavra, a que eu te digo, e o vale será mudado.
Então, independente de quem estava ouvindo, Ezequiel estava falando o que Deus mandou falar. Então, sobre a palavra que Deus está falando, determinando aonde ela vai ser manifesta, vai se realizar, mesmo que pessoas não estejam com você no vale, mesmo que pessoas não estejam com você na sarça. Mas Deus está revelando o seu plano que será físico, aonde Ele está revelando a você e a mim, através da sua palavra, um plano espiritual, mas que vai se materializar no físico. Você está entendendo? Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenha-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, edificando na fé santíssima, mantendo-se no amor, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo, que estão em falsas doutrinas. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada dele pela carne. Eu coloquei aqui algumas anotações, só para a gente encerrar, sobre essa última palavra. Veja. Nós somos chamados para uma ação com misericórdia em relação a diferentes pessoas dentro da igreja, especialmente aquelas afetadas por falsos mestres. O versículo 22 instrui eu e você a ter compaixão com aqueles que estão duvidando, enquanto o versículo 23 detalha o que fazer com outros, salvar alguns, arrancando-os do fogo, que representa o perigo de suas doutrinas destrutivas. E ter misericórdia dos outros com temor, evitando se contaminar com o pecado deles. O do final. Lá em Gênesis, você pode ler 38, do 6 ao 7. E Gênesis 38, do 8 ao 10. Depois você pode ler. A palavra de Deus diz que foi o primeiro marido de Tamar. A Bíblia relata que ele era mau aos olhos do Senhor. E por isso Deus o fez morrer, deixando Tamar viúva. Também fala do outro filho de Judá, Onã. Após a morte de Tamar casou-se com seu irmão Onã, conforme o costume levirato, lei que obrigava o irmão do falecido a casar-se com a viúva para lhe dar descendência. Onã, porém, recusou-se a cumprir seu dever e também foi morto por Deus. Veja. Nabal também. Nabal era casado com Abigail, mas também era um homem carnal, um homem que não temia a Deus, vivia para os prazeres da sua carne. E de repente você está aí vivendo com pessoas assim, pessoas que fazem aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. Mas nós vemos que Deus tirou a vida dos dois filhos de Judá. Dos dois filhos de Judá. Judá, filho de Jacó. Dos dois filhos de Judá. Porque eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Comportamento, hábitos, ações. Nabal também foi ferido pelo próprio Deus e depois morreu. Então, você vê na palavra de Deus que Deus traz, sim, juízo e sentenças para os nossos comportamentos e para as nossas ações. Você vê que fala lá em João também que Jesus é a videira e aquela e Deus é João 15, se eu não me engano. Deixa eu ver. João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Nós vemos também em Jeremias, se eu não me engano, 24, Deus falando sobre os frutos intragáveis. Sobre os frutos intragáveis e os tragáveis. Eu acho que é Jeremias 24. Então,
você vê aqui 2 tipos de frutos. Isso, 2 cestos de figos, os intragáveis. No verso 2. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então, nesta manhã, eu vou orar por você, que me pede agora o Espírito Santo, para você que está no meio de pessoas assim, que fazem o que é mal aos olhos do Senhor, para que a palavra de Jesus, ele já tem uma palavra sobre mim, sobre você, mas que eu e você tenha prudência. Porque quando Jesus nasceu, ele foi direcionado a ir a um local geográfico para ser protegido e não morrer. Então não venhamos, porque somos filhos de Deus, filhas de Deus, andarmos com essa soberba gospel, mas sermos direcionados e estarmos nesse lugar diariamente de busca e direcionamento de Deus. Porque não estamos só. Deus quer nos orientar nesse mundo onde há muitos perigos à nossa fé em Jesus Cristo. Então não venhamos a ser tolos, mas ser prudentes, como Jesus nos ensinou, porque estamos no meio de lobos. Mas sermos simples como as pombas, né? Sem maldade, puro. Mas Jesus está nos alertando, sejam prudentes. Vocês estão no meio de pessoas que praticam maldade, que não se afastaram do mal, mas têm uma vida mal perante os meus olhos, diz o Senhor, e estão no meio de vocês. Pai, nós oramos em nome de Jesus, meu Pai, pela Tua presença maravilhosa, pela Tua proteção. Nós queremos Te agradecer por todo o sacrifício e todo o plano e toda a bondade que Você tem derramado sobre nós. Porque não estaríamos vivos se não fosse pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua paciência. Pai, ajuda-nos, protege-nos e nos direciona nesta manhã. No nome de Jesus eu Te peço, amém. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.